Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Empreendedores à Liga. Hoje nós vamos falar de um negócio que está em franca expansão, mistura inovação, meio ambiente e é uma oportunidade de negócio incrível. Nós vamos falar de hidroplantio e grama líquida. E para falar comigo aqui hoje, eu estou recebendo um cara. Eu vou ler aqui um pouquinho do perfil dele, mas ele vai contar mais sobre ele. Ele é formado em oceanografia, engenharia costeira, fundador da Verditec, uma das empresas pioneiras na hidrossemeadura no Brasil e líder na formação de novos empreendedores nesse setor. Com uma proposta ousada e eficaz, transformou um nicho técnico em um modelo acessível de negócio verde com impacto ambiental positivo e alto potencial de retorno. Está conosco aqui hoje Rodrigo Zaleski. Rodrigão, obrigado por ter aceito o convite, cara. É um prazer te receber aqui hoje. Tenho certeza que os nossos ouvintes aí, que os nossos espectadores vão aprender muito e mais do que isso, ter uma oportunidade de negócio incrível, não é isso, Rodrigo? Ô Luciano, eu que agradeço. Obrigado aí pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, podendo compartilhar um pouco mais sobre o nosso negócio, nosso modelo de negócio aqui sustentável, né? É uma novidade aí no Brasil, né? Bastante gente aproveitando, então obrigado pelo espaço aí. Não, imagina. Prepara o seu café, manda aí o link para aquele amigo que você acha que está precisando abrir um negócio novo e a gente vai começar aqui. Rodrigo, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua formação, como é que isso aconteceu? Eu não conheço muitos oceanógrafos, não. Eu tenho a oportunidade de conhecer mais uma oceanógrafa. Eu fiz uma participação no TEDx e tinha lá uma oceanógrafa que é uma pessoa muito bacana também, que também trabalha com o meio ambiente. Como é que você traçou essa trajetória aí? Como é que você foi por esse caminho? Olha só, legal, pergunta interessante. Até porque se eu não tivesse ido para a oceanografia, olha que interessante, eu não teria encontrado o meu sócio, que é outro oceanógrafo. Então nós somos colegas aí de faculdade, né? Eu sempre fui, desde muito novo, muito ligado ao meio ambiente. Várias coincidências aí que depois, olhando para trás, a gente vê que às vezes realmente tu encontrou o teu propósito de vida, né? Eu nasci no Dia do Meio Ambiente. É mesmo? É mesmo, dia 5 de junho, Dia Internacional do Meio Ambiente. Que legal, cara, que Fui bacana. para essa área aí da oceanografia, né? Sempre muito ligado ao mar, ainda sou muito ligado ao mar, a gente gosta muito. E acabou que, depois de me formar, eu fui meio me especializando para a parte de engenharia costeira, que é essa parte mais da engenharia no mar, né? E ali está envolvido erosão, né? Erosão costeira. Trabalhei bastante com isso aí, nessa parte de erosão praial, né? E erosão de margem de rio. E foi mais ou menos por aí que surgiu aí algumas ideias de técnicas de controle de erosão. E aí em 2008, talvez vocês se recordem, Santa Catarina passou por um desastre ambiental terrível, né? Lembro bem. As cheias, enchentes lá e deslizamentos, foi catastrófico, assim. E ali que surgiu a primeira ideia, assim, de começar uma empresa para recuperação ambiental. Justamente todo esse estudo, esse conhecimento que foi adquirido lá, enquanto eu trabalhava com erosão, né? Acabou culminando aí em uma oportunidade de mercado que a gente viu na época, né? E meu sócio estava aqui no Brasil, eu morava nos Estados Unidos nessa época, e comentando com eles de algumas técnicas, de algumas soluções sustentáveis, naturais para controlar a erosão. E ele falou, cara, a gente tem que vir para cá, a gente precisa, né, trazer isso para cá, essas soluções e desenvolver, que está bombando o mercado aqui. A gente, né, de repente, do dia para a noite surgiu muita oportunidade de negócio, poucas empresas para restaurar né, as áreas degradadas ali, e basicamente foi ali que surgiu ali, ó, o início, né, da ideia da Verditec. Então, dessa questão de ter a paixão aí pela recuperação de área degradada, é que vem a fundação da Verditec. Como é que se dá essa fundação? Como é que vocês decidem e vão montar a Verditec? Então, eu estava nos Estados Unidos na época dos deslizamentos aqui lá em Santa Catarina, né? E foi bem quando estourou a bolha imobiliária americana ali. Uhum. Então, minha empresa que estava lá foi dispensando bastante gente. Aí, na época, eu estava de férias aqui no Brasil, quando tudo estava acontecendo. E aí o Rafael, meu sócio, falou, Rodrigo, cara, tem uma oportunidade aqui. Eu comentei para ele das soluções com vegetação e tal. Ele falou, cara, vem para cá, vamos montar uma empresa. E quando eu tinha sido dispensado da empresa lá,
Quando eu vim, a concorrente minha, da minha empresa nos Estados Unidos, estava abrindo um escritório em Floripa. Então o pessoal da direção lá era ex-colega meu de faculdade, também estava me impressionando. Rodrigo, tu vem trabalhar pra gente, preciso de ti aqui também. E eu fiquei naquela, putz, monta uma empresa de meio ambiente, vou trabalhar com engenharia costeira, que já era minha área, né? Era a opção mais fácil, né? Mas ali naquela hora, naquele momento, eu decidi que a gente deveria tentar, porque tinha uma oportunidade grande. Eu via muita vontade aí no meu sócio em fazer a coisa acontecer também. Foi aquela hora que tu pensa, respira, vamos ou não vamos. A gente decidiu ir. Quando você tem essa questão da formação, né, em oceanografia, engenharia costeira, que aprendizado que você traz para o hidroplantio? Dessas duas, se é que tem algum aprendizado que traz dessas duas áreas? Olha, a oceanografia ela é uma ciência bem genérica, assim. Se tu for pensar, eu tive aula de fisiologia vegetal, por exemplo, né, um curso de oceanografia. Então, por ter essa abrangência bem genérica, eu acho que ela te dá bastante background, assim, know-how de várias áreas, né? Então é bem amplo, né, o campo de atuação. Então acaba ajudando, sim. Depois, na especialização ali, quando a gente fala em erosão, controle de erosão, aí a gente entra bem mais tecnicamente, né? Uhum. Que é a nossa área lá na MMF, né? Isso. As Rossorocas da vida aí que a gente recupera Brasil afora. É isso aí. Para quem está assistindo, o nosso perfil aqui é o perfil de quem assiste o podcast, é um perfil de quem empreende e em várias áreas. Para quem nunca ouviu falar, como é que você definiria o hidroplantio? Vamos lá. Hidroplantio é essa técnica, até a gente tem um vídeo aí, o primeiro vídeo da listinha que eu trouxe, se a gente puder... Odelei, se puder colocar na tela enquanto o Rodrigo fala aqui, por favor. Isso. Essa técnica ela foi desenvolvida nos Estados Unidos, tá? Qual que é o nome do vídeo, Rodrigo? É o primeiro vídeo ali, introdução ou... Introdução, ok. Por favor, foi introduzida nos Estados Unidos? Isso. Teve um engenheiro de rodovia, justamente a solução surgiu para resolver um problema em taludes muito altos. Então, década de 60, 70, final de 60, 70, ele resolveu misturar adubos e sementes em um tanque com água e bombear isso aí para ser mais fácil dele carregar a talude acima. Esse foi o Charles Finn, o engenheiro do departamento de rodovia lá. Então a ideia surgiu justamente disso, para ter essa facilidade de execução, né? De lá para cá ela evoluiu demais, né? Desde lá atrás, misturar semente com água e adubo evoluiu para materiais de alta performance específicos para hidrossemeadura, né? No vídeo estão aparecendo aí, por exemplo, o mulch de fibra de madeira, que esse é um material que forma uma camada de proteção. Então na água a gente mistura diversos produtos. Esse é o mulch, uma espécie de um algodão, tá? Que a gente faz de madeira. Aí fixadores, fertilizantes, aí a semente da grama. Isso tudo misturado nessa batedeira gigante aí, que é esse equipamento. Esse é um modelo que a gente fabrica de 2.000 litros. E depois essa mistura ela é jateada, é projetada no solo, né? Uhum. Ali vai criar essa camada de proteção e criar o ambiente ideal para essa semente que está ali germinar, crescer e virar uma planta, né? Aí quando a gente fala hidroplantio, é um termo mais genérico, uma solução para taludes, mistura de capim, de vegetação para controle de erosão, né? Mas na mesma linha, mudando alguns materiais ali, a gente tem a grama líquida, que está tão em alta hoje aí, o pessoal está fazendo campo de futebol, campo de golfe, canteiro de rodovia, porque daí, em vez de usar uma mistura de sementes, que eu quero que enraize lá nos taludes, eu vou querer botar uma semente só. Uma grama bermuda, uma graminha baixa, que vai dar aquela parte de estética, né, de paisagismo. É a grama líquida. Mas basicamente a metodologia é a mesma. É a mesma metodologia. Rodrigo, a gente consegue falar um pouquinho de qual o tamanho desse mercado hoje? Eu imagino que tem muita coisa inexplorada ainda, né? Mas você tem uma ideia do tamanho desse mercado hoje? Difícil de estimar, porque é um mercado que a gente está abrindo, assim. A gente tem um número de mercado de grama, por exemplo, grama e leiva, que é algo em torno de 4 bi por ano. É um mercado bem grande. E a grama líquida está vindo, né,
tomando um pouco desse mercado e também pela facilidade aí, ganhando mais mercado, na verdade, né? Onde estão os maiores nichos de demanda? Quem mais que te demanda hoje, assim? Porque para nós, por exemplo, para nós que estamos trabalhando, que a gente faz recuperação de talude, é uma baita oportunidade de fazer aí os grampeados, né? O grampeado verde, em vez de a gente utilizar. A ideia aqui, a gente tem pensado muito no meio ambiente. Então, o que é? Cada vez mais você sair do concreto. Você sai do concreto e vai trabalhar aí com a grama, com a proteção verde. Quais são os nichos? Eu sei que o nosso é um nicho importante para vocês. Com certeza. Quem hoje que entra nesse modelo de negócio, né? Pode ser o empreendedor. A gente tem vários clientes que são empreendedores que querem montar o seu negócio e um baita modelo de negócio, tá? Eu sou suspeito para falar, mas, cara, é um modelo de negócio que dá para tu trabalhar em família. A gente tem pai trabalhando com filho, marido com esposa, né? Monta o seu negócio, porque o trabalho antigamente de distribuidor era um trabalho pesado. Tu tinha que subir em talude, abrir cova, aqueles buraquinhos com enxada, fazer um monte de trabalho manual. Hoje ele ficou muito mais fácil, sabe? Os materiais fazem esse trabalho que antes era feito manual. Então, a gente tem empreendedor que trabalha sozinho, a gente brinca, uma empresa de um homem só. O cara vai, faz tudo sozinho. Mas além do empreendedor, que o cara que quer ganhar dinheiro com isso, a gente tem várias empresas, né, que acabam inserindo a hidrosemeadura no seu negócio. Por exemplo, empresas que fazem loteamentos, urbanizadoras, é um nicho bem grande. Nosso amigo Jefferson da Infra-Urbana. O Jefferson da Infra-Urbana, um abraço. Teve aqui já, abraço Jefferson. Muitas mineradoras acabam incorporando esse serviço. Mineradoras, por exemplo, em áreas remotas do norte, assim, que é difícil tu achar uma empresa que vai te prestar esse serviço, ou fica muito caro, né? Hoje, tendo equipamento, a gente vai mandar todos os insumos que eles vão precisar, monta uma equipe lá de 2 pessoas, e eles próprios podem estar fazendo essa recuperação aí, que normalmente eles fazem todo ano, né? Tá sempre tendo área para recuperar. Aí, empresas de terraplanagem, empresas de construção, empresas de geotecnia, né? No próprio ramo de vocês, a gente tem alguns clientes aí que acabam executando essas obras e tem a revegetação, só que como uma parte pequena do trabalho também tem essa dificuldade de conseguir conseguir prestadores de serviço, né? Às vezes para o pessoal se mobilizar para um lugar longe para executar esse serviço fica caro, né? Então essas empresas estão começando a fazer por conta aí. Concessionárias de rodovias, e aí vai. Onde tem vegetação, tem oportunidade. Eu quero falar com você que está assistindo a gente, que se interessou na oportunidade de negócio que o Rodrigo já deu uma deixa aqui. Ele deixou a bola quicando, eu tenho que chutar. Que é o que você está falando aqui, né? Lugares remotos, que precisa de fazer uma aplicação. E hoje a Verditec, ela é também uma impulsionadora de negócios. Então a Verditec, além de ter o material para hidrossemeadura, além de fornecer as sementes, a Verditec também agora fornece equipamento e indica a esse novo comprador do equipamento o trabalho desde que apareça na região dele. Comenta um pouco mais dessa oportunidade de negócio para a gente, Rodrigo. Eu anotei aqui, ó, que vocês divulgam o investimento inicial a partir de 70 mil, com financiamento facilitado. Estou falando bobagem aqui, não? Não, por aí. Já dá para tu começar o teu negócio de hidrossemeadura. Vamos lá. Até foi uma coisa, essa questão hoje a gente fala que a gente vem de um modelo de negócio, Luciano, né? No início lá a gente começou fazendo serviço. Por 10 anos a nossa empresa, não era nem a Verditec ainda, era a empresa precursora ali. A gente executava, a gente era o aplicador. Por 10 anos a gente fez esse serviço de aplicação, né? E a Verditec surgiu aí justamente com essa ideia de disponibilizar tudo que era necessário para a hidrossemeadura acontecer, né, com sucesso. Então, hoje a Verditec é uma das empresas da Verditec de insumos. Então, a gente vende todos os produtos necessários aí para o serviço, os equipamentos, vários modelos, desde pequeno até de grande porte. E a gente fala que um terceiro nesse tripé aí é o conhecimento. Então, a gente montou uma universidade corporativa, onde lá a gente tem as videoaulas, um curso de formação em hidrossemeadura, onde o nosso cliente vai receber isso como benefício, sem curso adicional, nada. Ele vai ter um curso sobre hidrossemeadura, ele vai ter lá o curso sobre operação do modelo que ele for adquirir, manutenção do modelo, toda essa parte está em videoaula. E outro benefício é que ele vai fazer parte, aí, a empresa que vai logicamente querer ser um prestador de serviço, né? Se ele for ofertar esse serviço no mercado, ele vai entrar para o portal da hidrossemeadura.
que é hidrosemeadura.com.br. hidrosemeadura.com.br. Lele, depois se puder colocar na tela para nós, o portal da hidrosemeadura, quer dizer, ele vai ficar ali como um aplicador da tecnologia. Isso, o aplicador é cadastrado. O que acontece no portal da hidrosemeadura? Você que está assistindo aí, que quer contratar, por exemplo, hidrosemeadura, grama líquida, você vai entrar ali com seu CEP, seu contato, né, nome e contato, e baseado o que você precisa, e baseado no seu CEP a gente vai distribuir para os 3 aplicadores cadastrados mais próximos, para cotar o serviço para você e fechar o negócio e ir lá te atender. Então a gente tem aplicador do Iapoque ao Chuí hoje. O Iapoque, no Chuí não, mas Pelotas tem 100 km do Chuí. E lá em Roraima também tem, Boa Vista tem aplicador também. Então até falando isso aí para um cliente outro dia, ele falou, pô, vocês são Uber da grama então? Mas sabe que você falando aqui, eu pensei nisso, quer dizer, você aproxima essa pessoa, esse empreendedor que fez a aquisição do seu equipamento, do seu maquinário, né? E aí, de quem precisa ter a aplicação lá no seu empreendimento. É isso mesmo. Né? É como se fosse o Uber, né? Tem um aplicativo, Rodrigo? Não tem ainda. Mas o site é esse aí, ó. Tu entra ali seu nome, endereço, telefone, o que você precisa contratar e envia, né? Quando você enviar, os 3 mais próximos vão receber aí. Aqui no site é para quem precisa do serviço ou para quem está interessado em ser um empreendedor novo desse negócio? Ah, não. Ele vai achar no nosso site ou na rede social, a gente vai achar ele. Isso aqui é para quem quer contratar o serviço. Então, para você que olhou aqui, viu o grama líquida, a gente vai passar outros vídeos aqui de como é que funciona a tecnologia, de como é que é feita a aplicação, mas já está aí, ó, hidrosemeadura.com.br, você que quer contratar e você que muita gente de concessionária também nos assiste aqui, né? Nós temos esse privilégio, tem aqui a possibilidade de fazer essa conexão. E aí você vai indicar para quem está mais próximo, não é isso? Isso, o sistema faz isso sozinho. Manda para os 3 a solicitação. Quando a gente se conheceu no evento, né, de uma outra empresa, e eu fiquei muito interessado quando você me disse que tem um monte de locais que você não tem quem faça a aplicação. Isso muitas vezes te faz pensar em abrir novos mercados. Quais são os locais hoje que você vê que tem uma demanda e que ninguém está atuando? Eu acho que não é nem local, Luciano. Às vezes assim, ó, hoje a gente tem um potencial muito grande ainda no Brasil. É um mercado assim que nos Estados Unidos eles estão anos-luz na nossa frente, estavam 30 anos, né? Mas é um mercado que cresce 10, 15% por ano lá. E já é um mercado que tem muita empresa, tem muito fornecedor de insumos, de equipamento. Então a gente, como está no início, assim, aqui, vamos dizer, 5 anos não é nada, né? Faz 5 anos que a gente disponibilizou esses equipamentos, esses produtos. Então a gente tem um potencial muito grande ainda. Praticamente toda a cidade aí tem capacidade de ter 1, 2 aplicadores tranquilamente, sabe? Uhum. Tem esse potencial todo. Mas o que ocorre é assim, às vezes alguns nichos, eu vejo que as empresas aí que atuam em obras grandes, por exemplo, que são mais antigas, trabalham ainda num sistema um pouco mais antigo de hidrosemeadura, né? Eles são mais receosos a dar esse passo de evolução de produtos, evolução nos equipamentos. Tem um mercado para quem quiser, por exemplo, começar grande nesse mercado de hidrosemeadura, tem também essa possibilidade. Praticamente toda a mineração no Brasil, eles precisam recuperar vários metros quadrados de área, às vezes milhões de metros quadrados, todos os anos. Tem essa oferta de serviço, né? Então, para você que quer começar pequeno, quer começar grande também, tem oportunidade nesse negócio aí. Em região árida, o hidroplantio ele compete com o método tradicional de irrigação? Dá para mudar a tecnologia? Como é que é isso? Então, no Brasil existem algumas regiões que têm essa sazonalidade aí, né? De época seca, época chuvosa. Tem como utilizar, só que tu precisa de água para ter vegetação. Tá. Mesmo quando tu vai usar, por exemplo, plantar uma grama no centro-oeste, no inverno ali, que não chove, se tu for plantar, você vai precisar molhar ela, né? Então isso não muda quando tu escolhe fazer pelo hidroplantio, né? Só que o hidroplantio tem umas vantagens. Vou te contar até um caso atual. No Centro-Oeste está acontecendo ali a ferrovia de integração Centro-Oeste, a FICO. A Vale está construindo uma ferrovia de 360 quilômetros ali, do zero. E é uma obra muito grande, assim, a
a demanda por serviço de hidrossemeadura é muito grande e muito rápida. E no primeiro ano, eles deixaram tudo para a época da chuva. Não, vamos plantar só na época de chuva. Mas aí como é que tu planta 1 milhão de metros quadrados em 2, 3 meses ali? Sendo que é uma área que às vezes tem barro, tem atoleiro, tu não consegue trafegar com caminhão. Então essa parte logística de obras grandes assim é bem complexa. Sim. Então eles nos chamaram para dar uma assessoria lá e a proposta nossa, que até a gente já está começando a testar lá, é de plantar durante a época seca. Tu pode fazer essa mistura ali que você viu no vídeo e aplicar ela nos taludes, na área que seja, e se não tem água, a vegetação não vai germinar, a semente não vai germinar, ela vai ficar lá esperando a água. E basicamente a proposta é essa: vamos plantar, vamos deixar a semente lá sem molhar, porque se for molhar vai gastar mais irrigando do que fazendo plantio em si, operação muito cara, precisa de muita água. E a hora que vier a chuva, essa semente vai germinar como é na natureza. Sim. Então eu estava lá no workshop com vários engenheiros, fiscais da obra, tudo. E é incrível, mas às vezes tu precisa dizer que na natureza é assim. A semente fica no chão lá 6 meses, 1 ano, sem água, ela não germina. Na hora que vier água, ela vai germinar. Esse é o natural, né? Mas engraçado, para muita gente, mas não tem certeza que vai funcionar? Sabe que eu falei isso hoje, estava falando com o meu time lá, muitas vezes o que é óbvio para nós que estamos no dia a dia, não é óbvio para todo mundo, né? Sim, sim. Muitas vezes a gente precisa falar do óbvio, né? E aí você está trazendo, porque... O óbvio tem que ser dito, né? Na verdade você está falando com gente que está ali no dia a dia, né? Mas que não entende talvez da semente, né? E do funcionamento da semente. Quero falar com a nossa audiência, vocês que estão assistindo, mandando mensagem aqui para nós. Começamos aqui com o Ale, nosso diretor, dando uma boa noite para todo mundo. Sejam todos bem-vindos. O Brian nos deu boa noite, Emocional Inteligente, boa noite a todos. Bom podcast, Luciano e Rodrigo. Ansioso para saber o que é grama líquida. Eu não sei se a gente já falou, mas vou pedir para o Rodrigo falar daqui a pouco aqui de novo. Mundo dos Podcasts Brasil, boa noite, senhores. Olha aí o segmento que nós não fazíamos ideia de que existia. Sim, a ideia do podcast aqui também é essa. Podcast Empreendedores da Liga, prestando serviço e trazendo conhecimento. Esse podcast traz realmente muitas curiosidades no ramo do empreendedorismo. Obrigado, boa noite a todos. Aqui é o Túlio Rocha que está falando com a gente agora. Boa noite a todos, já estamos aqui na audiência. Grande abraço, Túlio. Raca Costa, minha amiga. Esse podcast, apesar de ser nichado, é um ótimo canal para quem busca conhecimento geral. Nós aqui do Mulher Negricia estamos sempre ligados. Grande abraço. Alexandre Dietri, conhece? Não? Parabéns, Verditec. Tô perguntando porque ele falou de... Dietrich. Dietrich. Abraço, Alexandre. Sim, sim. Quem é Alexandre? É o cunhado. Como é que é o sobrenome para não errar mais? Dietrich, alemão. Dietrich, alemão. Andressa, grande mestre Rodrigo. Andresa, grande mestre Rodrigo. Conhece o Rodrigo Andresa? Conheço algumas. Não tem sobrenome, não tem sobrenome. Ruth Lopes, boa noite, noite fria, eu ligadinho aqui no Empreendedores da Liga, abraço para ti, Luciano, para o convidado Rodrigo e toda a sua audiência. Muito obrigado para quem mandou audiência para a gente aqui, temos quase 150 pessoas nos assistindo ao vivo, obrigado pela audiência. Tiver pergunta pro Rodrigo, manda aqui pra gente. Rodrigo, que vídeo que a gente vai colocar agora aqui? Fala que eu vou pedir pra Lelê lá. Acho que podia mostrar ali daquela apresentação do link, ali a nossa linha de equipamentos, a nossa Vamos fábrica. falar lá, ver a VTEC estrutura. 500, VTEC 12.000. Então põe, Lelê, põe pra nós aqui que o Rodrigo vai falando, conforme você vai passando o vídeo aqui, o Rodrigo vai falando pra nós dos equipamentos. Tá bom. Ô Rodrigo, deixa eu te perguntar, existe alguma barreira pra gente colocar essa tecnologia? O que vocês enfrentaram no começo do Brasil, além do desconhecimento? Porque acho que isso é uma das grandes barreiras que a gente tem, né, em todas as áreas. Ah, é verdade. Assim, basicamente onde tem condição da gente ter vegetação, da vegetação crescer e se desenvolver, a gente tem como utilizar o hidroplantio ou a grama líquida como uma técnica, né? Então, a barreira basicamente é a barreira de onde é possível ter vegetação, né? Ah, Rodrigo, um muro 90 graus é possível usar? A gente tem alguns casos que é possível sim. Às vezes a gente vai chegar no ponto de questões econômicas, vale a pena, o custo é muito alto, né? Mas no próprio segmento teu, né, Luciano? Tu vê, né? Solo grampeado, né? Uhum. Solo grampeado verde, né? Às vezes tem solo grampeado que tem uma inclinação tremenda, né? Sim. E a gente tem condição de, né, aplicando os materiais certos ali, as espécies certas, a gente ter sucesso e ter uma vegetação, né? E principalmente na facilidade que a tecnologia traz de aplicação, né? Nossa,
Com certeza. Rodrigo, comenta pra gente aqui, quem a gente tá vendo na tela aqui agora são seus clientes, é isso? Isso aqui é uma ideia basicamente dos clientes e onde que eles estão. Eles estão basicamente no Brasil todo. Se quiser ir passando aí. Pode passar, Lelê, por favor. É um pouquinho da nossa história que eu já comentei, né? Lá em 2009 nós fomos aplicadores, né? Aí por 10 anos aí executamos serviços. E nós fomos a primeira empresa, né, a trazer esse mulch de fibra de madeira, que é esse material que vocês estão vendo ali na terceira foto, que lembra muito um algodão, né? Aqui no Brasil, a hidrossemeadura ela já existia há uns 50 anos, assim. Sim. Mas lá no início, na verdade, no início ela ia contra a própria ideia da hidrossemeadura de ser essa tecnologia com alta produtividade, né? Por quê? Porque o pessoal usava muito subproduto para projetar ali. Papel picado, bagaço de cana. Esses eram os materiais que eram misturados ali em água com semente para jatear. Aí o que isso era, o que precisava fazer daí? O pessoal precisava fazer preparo de solo. Subir em talude, abrir covinhas, assim, buraquinhos nos taludes com enxadinha. O que demanda muito trabalho, né? E pouca produtividade. Sim. Então, para compensar essa falta dos materiais certos, o pessoal utilizava muito esse preparo de solo, né? Então, nós fomos a primeira empresa a trazer esses materiais, essa tecnologia aí, que é um material que é usado no mundo todo. Se tu digitar lá no Google Hydroseeding, que é hidrossemeadura em inglês, bota para ver as imagens, vocês vão ver. É assim já há 30 anos feito nos Estados Unidos. Quiser ir passando aí para o Vai lá, Lelê, pode passar para nós aqui. A gente vai ter os equipamentos aqui na sequência, não é isso? Temos sim. Aí nesses 5 anos de Verdetec, aí, os nossos equipamentos, produtos já estão aí em 7 países. Na verdade está desatualizado. Estamos em 10 países. Pera. Então a Verditec já é uma empresa que está aí trabalhando de forma internacional. A Verditec já não está só no Brasil mais. Não. Nós já somos uma empresa global aí. Dá para dizer que no hemisfério sul a gente domina. Nós somos a maior estrutura aí de fornecimento de insumos e equipamentos do hemisfério sul. E recentemente a gente estamos com um distribuidor na Oceania, que é Austrália, Nova Zelândia lá e Papua. Está saindo aí essa semana o primeiro container para eles. Então aí nesses 5 anos a gente já está com... esse número já está desatualizado. Mais de 600 equipamentos aí entregues. Pode. Isso é um pouquinho do que eu falei anteriormente, né? A gente vende um modelo de negócio, né? Não só equipamento, insumo, mas essa composição de equipamento, insumo, conhecimento. Esse é o nosso modelo de negócio aí, né? Ô Rodrigo, e quando você fala assim que você está no hemisfério sul, você está com o mesmo modelo de negócio. Quer dizer, você tem lá alguém que está comprando seu equipamento, você está fornecendo os materiais para ele poder fazer o hidroplantio, para ele poder fazer a grama líquida, né? E o equipamento é seu. Isso. Aqui na América Latina, sim. Na Austrália, esse distribuidor nosso, na verdade, ele é um outro fornecedor de mulch. Ele é um fabricante de mulch. Tá. Só que ele era muito dependente de equipamentos americanos, de outros modelos aí, que começou a ficar difícil assim de trabalhar, né? E quando ele veio para o Brasil para nos conhecer e conhecer os nossos equipamentos, ele ficou assim chocado, essa que é a palavra. Ele disse que os nossos equipamentos são melhores do que os americanos. Aqui, olha só o que o Rodrigo tá falando aqui, a gente que gosta aí de ficar falando que tudo que vem de fora é melhor e tal. Não é brasileiro que tá falando que o equipamento não, é um australiano que tá falando que o equipamento nosso é melhor que o americano. É isso aí. Ele falou que além dos nossos equipamentos serem melhores, ele falou que a nossa fábrica é muito mais organizada. Não, só elogio. Tanto é que ele saiu daqui com a gente com o contrato assinado e vamos ter certeza que... Sabe uma coisa que ele comentou? Opa, bati aqui. Uma coisa que ele comentou, essa empresa americana que ele trabalhava, parecia que os projetos de equipamento deles eram feitos para eles vender peça de reposição. Basicamente isso que ele contou para mim. Parece que eu preciso de uma peça de reposição do equipamento, só tem que comprar da fábrica deles, é difícil, demora para entregar. E a gente foi bem do lado oposto disso. Como nós fomos aplicadores aí por 10 anos, a gente sabe a dificuldade, né? Tu tá lá numa obra, daqui a pouco quebra, se tu precisar de uma peça que é complexa de tu conseguir, é uma dor de cabeça enorme, né? Então a gente foi bem na contramão dessa ideia de querer vender peça de reposição. As nossas máquinas, elas são com maioria das peças assim
peças genéricas que tu consegue encontrar em qualquer lugar com facilidade, a parte hidráulica. Óbvio, a gente tem as coisas que são projetadas, né? Melhorias ali, rotor de bomba, algumas coisas específicas da hidrossemeadura, a gente melhorou, desenvolveu, mas em comparação com outros equipamentos do mercado, assim, a facilidade de ter peça de reposição é muito superior. Ô Lele, vamos aqui que eu estou interessado, eu quero chegar nos equipamentos. Pode seguir com a apresentação para a gente dar uma olhada. Essa aí, ó. Chegamos. Essa é a nossa linha de equipamentos, ô Luciano. A gente tem lá na ponta o VTEC 500, que é a menor equipamento de hidrossemeadura aí do Brasil. Ele tem 500 litros, né? Esse é o número ali, é um equipamento de 500 litros. E tu vai misturar, todos eles basicamente fazem a mesma coisa, tá? Tu vai colocar água dentro, misturar os insumos que tu precisa ali, misturar e vai jatear eles no solo. Então todos eles fazem a mesma coisa, só que em escala diferente, produtividade diferente. Então é o equipamento aí perfeito para quem quer iniciar no negócio, tá meio com o pé atrás, ou quem vai trabalhar com jardinagem, paisagismo, né? Sim. Fazer pequenas obras. Cada tanque ali vai plantar aí uns 70 metros quadrados por tanque, né? Então o equipamento vai fazer 1.000 metros quadrados por dia, tranquilamente, de plantio. A gente consegue dar uma ideia de quanto fatura uma maquininha dessa por mês, ô Rodrigo? Eu posso te dizer quanto que demora para ele se pagar. Essa maquininha ali, com uns 15.000 metros quadrados de plantio, tu já pagou o teu investimento. É mesmo? É. Quanto tempo demora para fazer isso, tendo demanda? Uma demanda média? Tem cliente que pagou em 15 dias, ele já 15 tinha obra. dias? Não, pera aí, deixa eu falar aqui com a audiência de novo, ó. Para você aí que está procurando um negócio, nós estamos falando de algo de payback de 15 dias. O meu negócio da MMF foi um negócio que teve um retorno muito rápido, foi um retorno em 60 dias. Nós estamos falando de 15 dias. É. Então, vários clientes às vezes entram em contato com a gente. Rodrigo, eu tenho aqui uma obra, tenho 20.000 metros de grama para plantar e tal. A gente mostra a conta, ó, tu vai gastar isso aqui no equipamento, isso aqui em todos os produtos que tu vai precisar, a gente te manda, vai ficar mais barato do que tu contratar. Ô Rodrigo, estamos falando aqui, ó, VTEC 500 até VTEC 12.000. O que muda basicamente de um equipamento para outro? Produtividade? A produtividade, né, o VTEC 500 ele é uma máquina a gasolina, então é uma máquina mais, né, não que ela seja fraca, porque ela tem uma baita de uma potência, pode bombear aí a 40, 50 metros de altura, mas a partir do 2000 aí a gente está falando em motores diesel daí, então motores mais resistentes, né, mas basicamente o que muda é a produtividade mesmo. Esse VTEC 12.000 aqui na outra ponta, até está indo para Minas Gerais agora, trabalhar em mineração, é um equipamento que em 2 pessoas, tu vai fazer aí 2 hectares por dia. 2 hectares por dia. Com quantas pessoas? Com 2 pessoas. Então é uma baita de uma máquina para muita produção mesmo. Ela vai estar em obras de infraestrutura grandes, que tu precisa ter muita produtividade, né? Uma obra de uma ferrovia que eu te falei, uma obra de mineração, que tu precisa plantar muita área muito rápido, né? Então essa máquina tem algumas vantagens, tu vê ali em cima umas torres de aplicação, então o pessoal trabalha de cima da torre, pode jatear em 50, 70 na verdade. Acho que a gente tem um videozinho mostrando isso, né? Da torre eu acho que não. Não, mas não tem problema, não tem problema. Okay, eu tava, dentro da minha pesquisa aqui, eu tava vendo que vocês escrevem que o VTEC 2000 é o best seller que tem, né? Ele vende bem. É o campeão aí. É uma máquina assim, um custo-benefício muito bom, porque tu não tem que investir aquela grana e ela já tem uma produtividade bem grande, tu consegue plantar bastante, né? Essa torre, essa chaminé ali em cima, ela é um triturador de mulch, é um opcional que a gente colocou na máquina para dar mais velocidade no triturar o mulch ali, para misturar na água, então ganhou bastante produtividade também. Acho que na próxima aí acho que mostra a nossa fábrica. Passa, Lele, vamos ver, por favor. Essa é a nossa fábrica, a gente está baseado lá em Brusque, Santa Catarina. Quem quiser nos visitar lá, visitar a fábrica, conhecer de perto o modelo de negócio, é muito bem-vindo, viu? A gente tem um programa lá que chama VTEC Experience, que é uma visita guiada à fábrica, a gente mostra toda a fábrica, como que são feitos os equipamentos. Passa um dia com vocês lá? Passa um dia, meio-dia já é o suficiente. Tá. Então essa imersão no nosso modelo de negócio, tem os nossos consultores lá que vão tirar todas as dúvidas de quem estiver nos visitando. É um programa bem legal.
tu vai testar as máquinas ali, ó, ao vivo mesmo, misturar, aplicar, o pessoal gosta bastante. Passa ali pra gente, vamos ver o que mais que tem aqui aí. Essa é a nossa linha de produção lá, a gente produz em série esses equipamentos, né? Então daí sai pro mundo todo, hein? Vamos, Lelê, pode ir passando. Aí, ó. Aqui, tá em tela cheia já, Lelê? Aqui já, para quem tá curioso para saber como que é, aqui já é a aplicação, né? Põe de novo para nós aí, Letícia, o vídeo. Aí. Ali o VTEC 500 é o primeiro quadro ali, depois o VTEC 2000 e aqui na direita o VTEC 8000 trabalhando na mineração aí. Então... O Rodrigo, você estava me falando, a gente estava conversando numa outra oportunidade, você estava falando o seguinte, que a falta de empresas para fazer a aplicação muitas vezes faz com que o cliente final compre equipamento. E ele mesmo vai executar por falta de ter alguém que forneça esse serviço para ele, né? Então isso tem acontecido cada vez mais. Acontece também. E o que acontece também é que essas técnicas estão ficando mais populares, né? O pessoal tá tendo mais conhecimento. Então, uma empresa que gasta, né, mensalmente muita grana em grama ou em vegetação, acaba vendo essa oportunidade, né? Pô, parece simples, né? Hoje com uma equipe enxuta, né? Pouca mão de obra, eu consigo estar eu mesmo fazendo o trabalho. Então tu tem esse controle de autonomia, né? Uhum. De tu tá fazendo, então acaba sendo uma excelente oportunidade também. Aqui são os insumos. Quer falar um pouquinho para nós também? Então, a Verditec hoje ela fabrica e oferece, né, fornece toda a linha de produtos. Tudo que tu precisa para a indústria semeadora a gente tem. Desde, né, na esquerda, semente de grama. Hoje nós somos um dos maiores importadores de semente de grama bermuda, por exemplo, do Brasil. É uma semente que não é produzida aqui. Na verdade é outro mercado aí. Produtores de grama que quiserem, né, investir em produzir sementes, né? Hoje a gente tem muito produtor de grama que produz grama em placa, né? Mas semente, muitos poucos produtores e muito poucas espécies também. É um nicho aí, a gente importa muita semente. Aí corretivo de solo ali, fertilizante, o mulch, que é esse material que vocês estão vendo aí, é o mulch de fibra de madeira, né? A gente produz também na nossa fábrica. Inclusive daqui 2 meses a gente está inaugurando a nossa fábrica nova. Onde é? É em Rio Negrinho, Santa Catarina. Santa Catarina também. Isso. A nossa fábrica atual aí, ela está sendo aposentada por uma fábrica maior, mais moderna. Aquela que a gente viu ali agora, não aquela que a gente viu agora ali. Não, ali é a unidade de metalurgia, de equipamentos, né? Tá, acho que no próximo slide deve só de insumo. Vai as ali. Fábricas. Aí, ó. A de cima aqui era a nossa fábrica atual. E na foto de baixo é a nossa futura fábrica, é Agosto. Inaugura mês que vem. Mês que vem, Verditec em franca expansão. Então a gente está saindo de uma fábrica antiga ali, dá para ver, para essa nova aqui. Qual que é a área que vai ter esse empreendimento, Rodrigo? De fábrica aí a gente tem uns 30 mil metros quadrados. Rapaz, que legal, né, sim, cara? Sim. Que legal. Quantos anos tem a Verditec, Rodrigo? 5 anos. 5 anos, cara. Que case bacana pra gente trazer aqui e inspirar as pessoas. Você é um cara do meio ambiente, né? Assim como nós também. E essa questão, vocês pensam já, né? Assim, equipamento a diesel e tal, pensa em alguma coisa elétrica, fazer uma transição energética? Como é que é isso? Ou não tá pensando nisso ainda? Cara, a gente não tá pensando ainda nisso aí. Mas existe uma possibilidade, tá? Existe essa possibilidade. Deixa eu só puxar um gancho aqui da fábrica nova. A fábrica nova ela vem para aumentar a capacidade de produção, óbvio, mas ela vai abrir a possibilidade de a gente criar uns produtos novos. Sim. A gente está visualizando alguns outros nichos aí que a gente pode engatar essa tecnologia e também deixar o nosso produto num padrão de qualidade internacional. Tem alguns detalhes técnicos pequenos aí, mas que nos limita um pouco na questão de exportação do produto. Então isso aí a gente vai resolver agora com a fábrica nova. E o que é certificação? Certificação, grau de umidade, mistura. O pessoal internacional é muito acostumado a já ter o fixador misturado na fibra num produto só. Hoje no Brasil a gente vende 2 produtos separados que são misturados no tanque. Embora existem alguns clientes internacionais que têm essa preferência ainda de misturar o fixador lá, mas existe um padrão aí internacional de ter um produto misturado já, fibra e fixador, né? Ó, aqui alguns exemplos de obras aí, ó.
Bem na tua área aí, Luciano. Sim. Taludes, ó. Esse é um case bem bacana para citar. Explica para nós, Case segura da ele um Vale. pouquinho. O que aconteceu? Em 2021, lá no norte, né, teve um pessoal que estava fazendo preparo de solo pendurado em taludes lá e rolou uma rocha, acabou tendo um acidente de trabalho, quebrou no braço do colaborador lá de uma empresa. Então a empresa paralisou todos os trabalhos aí e contratou uma empresa de inovação para buscar uma solução. Como que eu faço para revegetar os taludes sem ter manipulação humana, sem que ninguém suba em talude? Então essa empresa começou a pesquisar e acabou encontrando a gente, óbvio, algumas outras soluções lá com drone, com não sei o que, e a gente entrou nesse programa aí, Vale Futures, o nome do programa. E no final a gente apresentou a nossa solução para uma banca, eles escolheram, né, como a melhor solução, e essa foto de cima aí é basicamente o piloto, né, para testar e validar. Então desde 2021 a Vale adotou essa tecnologia aí como sendo a tecnologia para revestimento de talude. Aí foi para todas as minas do Brasil. Então a gente atende eles desde o norte, lá no Pará, Minas Gerais, aqui. E quem que executa na Vale? Você tem lá um aplicador ou não? Aí tem os aplicadores, né? Tem vários aplicadores. As empresas não é para Verditec direto. Não. Mas e como é que foi esse? Mas a Vale é um cliente que ele é bem complexo de trabalhar. Né? E aí eu estou falando por muito grande, por experiência, uma empresa muito grande, cheia de normas, cheia de exigências. Você desenvolveu esses aplicadores? Você participou junto com eles? Não, eles já tinham empresas contratadas, eles têm os contratos de aplicação, né, de meio ambiente que eles fazem, 2 anos, mudam a empresa. Só que eles trabalhavam da maneira antiga. Trabalhavam fazendo coveamento, trabalhavam usando esses materiais que eu te comentei ali, papel picado, com bagaço de cana, colocando essas mantas de fibra de coco, né, grampeadas nos taludes, muito trabalho manual. Sim. E quando tu entra dentro de uma mineração, a primeira premissa deles é segurança. Segurança, sem dúvida. Então, a hora que tu vem com uma solução igual a nossa, que tu tira o pessoal do trabalho em altura, tu dá mais produtividade, basicamente tu troca todo esse risco, esse trabalho manual, por quê? Por materiais de alta performance, materiais com tecnologia para isso. Então, eles adoraram, né? Rodrigo, dá para falar que você mudou a característica dessas empresas nessa área de aplicação? Porque se ele tinha um trabalho manual e agora ele vem com a tecnologia e você consegue dar produtividade para ele, inclusive, eu imagino que você deu uma otimizada no negócio dele. Com certeza. Tem Tem. Esse reconhecimento, pelo menos? Tem. Um dos reconhecimentos é esse prêmio da Vale Futures, né? Muito legal. Veio um outro prêmio em 2023, esse aqui é bacana, hein, Luciano? Escuta só. Em 2020, a Vale ela tem esses programas Kaizen de melhoria contínua. Toyota tem, é um programa japonês aí, né? E eles fazem assim, localmente, vão fazendo os programas, e os melhores locais vão para o regional e depois no final o global, né? Aí, em 2023, a grama líquida foi escolhida como a melhoria de processo mais significante do ano. A gente ganhou o prêmio aí número 1, primeiro lugar. Parabéns, cara, que legal. Como melhoria de processo mais relevante do ano 2023, nas operações globais. Isso porque ela trouxe um ganho de produtividade, escuta aí, 3.200%. 3.200% de ganho de produtividade. Melhoria em segurança e economia de 70 e poucos por cento de economia. Então, foi merecido, né? Pô, que legal, cara. Parabéns. Que negócio bacana. Eu vou aproveitar aqui agora que a gente está nesse momento bacana e vou voltar a falar com a nossa audiência. Mas antes eu quero falar sim do crescimento do podcast Empreendedores da Liga. Nós estamos na TV aberta com uma parceria muito bacana com a NGT. A NGT que está na TV UHF, canal 3, ali entre a Cultura e o SBT. Ali, canal 3, todas as quartas-feiras, às 22 horas, você vai ver um programa. Esse programa aqui depois vai estar lá na NGT, você vai poder assistir novamente na televisão, vai ser preparado, vai ser adaptado para a TV, e nós vamos estar lá na NGT. Um grande abraço a todo o time da NGT, nossos parceiros aqui, importantíssimos, e eu vou voltar a falar com a nossa audiência. Temos mais de 220 pessoas nos assistindo aqui, então eu vou voltar aqui e falar com a Márcia Nascimento. A Verditec está bem representada com o Rodrigo. E ela também já mandou uma pergunta aqui, Rodrigo. Qual a importância da hidrossemeadura para a sucessão ecológica? Olha, Márcia, boa pergunta. O que é sucessão ecológica, né? Quando tu
tem uma área degradada, tu precisa, a primeira coisa é controlar a erosão dela, né? Estabilizar ela para não ter erosão. E depois de controlada, tu precisa que as classes de vegetação vão se desenvolvendo lá. Vai vir depois um arbusto, até chegar no clímax lá, que é uma floresta, né? Então a hidrossemeadura, ela já é usada em mineração, em recuperação de áreas degradadas, visando esse desenvolvimento, né? Até chegar numa floresta, vamos dizer, em clímax, né? Uma floresta já desenvolvida. Lá no norte, na mina de Carajás, além do mix de semente que a gente fornece para a mineradora lá, eles têm um trabalho de coleta de sementes na floresta, sementes nativas, de vegetação nativa, que eles também incluem dentro do tanque. Então, quando tu vai fazer essa aplicação lá, tu já tem semente de árvore, por exemplo, junto. Então, tu vai ter essa proteção de erosão ali com as gramíneas, a vegetação primária, né? Mas ali tu já vai ter árvore começando a germinar, a se desenvolver, para acelerar esse desenvolvimento aí da vegetação, ter uma área já desenvolvida mais rapidamente, né? Muito bom. Isso é bom. Até puxando um gancho, né? É uma dúvida que muita gente tem, vou esclarecer aqui. Qualquer semente pode ser utilizada no processo, desde que ela não seja uma semente muito grande, que vai entupir ali o bico da mangueira, até em torno de 1 centímetro. Mas, posso plantar girassol? Pode plantar girassol. Gosto de flor? Planta flor. Desde que tu tenha essa semente disponível no mercado, tu pode misturar no tanque e aplicar, tu vai conseguir ter um resultado. Eu imagino que dentro dessa exportação é importante você também trabalhar com a semente nativa, né? Você precisa estar, por exemplo, na Austrália eles devem ter outras demandas, né? Assim como aqui na América do Sul também. Boa pergunta. Tem uma semente de grama que é nativa da Austrália e nativa do Brasil, a gente importa, que é a grama São Carlos. Então, assim, apesar de ser do outro lado do mundo, tem muita vegetação que ela acaba sendo a mesma espécie que temos aqui, temos lá. Mas de vegetação nativa a gente está num momento, até legal que você puxou esse gancho, a Verditec vai estar lançando aí já nos próximos meses várias sementes nativas para venda. É um trabalho que a gente está fazendo com alguns produtores aí. O que acontece? Um produtor de soja, por exemplo, ele tem um campo lá, muitos hectares de soja. Só que às vezes no meio da soja lá eles têm uma mancha de semente de planta nativa que para ele às vezes é uma praga, atrapalha ele. Só que o que a gente está conseguindo? Que esse produtor vá, colete essas sementes lá com o maquinário dele, processe, e a gente está comprando isso aí. Então não é, vamos dizer, o ponto principal dele, não é a cultura que ele quer produzir, só que como as áreas são enormes do agro aí, a gente tem muita semente nativa que para nós interessa. Interessante, ele vai conseguir resolver o problema dele da praga, né? E ele tem volume, porque as áreas são enormes. Exatamente. E para você vai impulsionar o negócio. E ele vai também fazer receita. Esse é um nicho de, né, uma oportunidade de mercado que está crescendo muito, as nativas para recuperação de área, e até então a gente não tinha isso aí disponível. Então é uma dificuldade até para o aplicador ou para o cliente final lá, que chega com um projeto de recuperação de área degradada que tinha N espécies lá citadas, mas não existe no mercado para comprar. Muito comum isso aí. O engenheiro que está projetando às vezes lá não tem essa noção de mercado, ele tem do livro, né? Essa semente aqui é nativa, essa aqui é nativa. Só que chegava no final na execução, cara, como é que faz isso? Onde é que arruma essa semente? Não tem. Então esse é um trabalho que a gente já começou um tempo atrás, mas agora a gente vai chegar na conclusão dele. Então a gente vai ter aí umas 10 a 15 espécies nativas disponíveis para os nossos clientes utilizarem em projetos, vai ter volume. Boa. Para você aí que tem problema com semente, não sabe o que fazer, Verditec. Aqui, ó, André Cerny, baita business, super interessante. Abraço, André, obrigado pela mensagem. Dona Maria Concebida de Araújo está com a gente aqui todos os episódios. Boa noite, pessoal, parabéns pelo podcast. Que bom, a gente já está com quase 1 hora aqui, parece? Nossa, voou, hein? Inteligência Raiz, boa noite, pessoal, estou curtindo pra caramba esse podcast. A Márcia Nascimento, a Verditec oferece treinamento e capacitação através da Universidade Corporativa. Também oferece a inserção das empresas aplicadoras ao maior portal de hidrossemeadura do mundo. O que é isso, Rodrigo? O maior portal de semeadura do mundo é de vocês? É isso, é hidrossemeadura.com.br. A gente já falou aqui. A gente falou. Isso aí. É o maior portal de hidrossemeadura do mundo? Ninguém fez isso no mundo ainda, nós fomos os primeiros.
Eu imagino porque que assim, ó, no mundo não existe empresa que acabou incorporando tudo necessário para esse segmento. Existem empresas grandes nos Estados Unidos, enormes, que só fabricam produtos. Existem as empresas grandes também que só fazem equipamentos. Elas não acabam não se misturando, sabe? Mas para esse modelo de negócio dar certo aqui no Brasil, a gente entendeu lá no início já que a gente precisaria ter tudo. Não adianta eu produzir um equipamento e não ter os produtos certos para né, o empreendedor. Compra o equipamento e se vira agora. E não daria certo. Sim. Então a gente acabou tendo que incorporar tudo. E nisso aí a gente viu essa oportunidade também de ter esse portal para ajudar os nossos clientes aí a conseguirem negócio também, né? Impulsionar o negócio deles, né? A gente fala também que o nosso negócio aqui é o sucesso do nosso cliente, né? Sim. O nosso cliente ele tem que dar certo lá, tem que estar plantando, tem que estar se desenvolvendo para a gente ir junto, né? A gente não vende uma vez só, né? A gente precisa ter essa recorrência, esse sucesso dele, ele tem que dar certo pra gente. Ele dando certo, você também dá certo, né? A gente vai de carona. A ideia é que seja perene. Eu vou ler aqui a última mensagem que a gente tem. Se alguém tiver mais mensagem, depois manda pra nós. Mas é o Tudo de Sampa. Boa noite, pessoal. Como é importante este podcast, não só para quem quer empreender, mas como também para a população descobrir as inúmeras oportunidades de trabalho. Sem dúvida nenhuma, essa aqui é uma oportunidade de trabalho gigante. E ele ainda colocou aqui: a tecnologia de vocês é inovadora. Sem dúvida nenhuma. Eu quero voltar no ponto aqui que a Márcia do Nascimento trouxe, que é da formação, né? E é um EAD gratuito. Como é que quem está interessado aqui, como é que faz? É só se inscrever? O que o currículo tem antes de você dar um certificado? Tem certificado? Como é que funciona isso, Rodrigo? Tem certificado. Esse portal, a Universidade Corporativa, na verdade, ela é visando os nossos clientes, né? Você, cliente que compra um equipamento, quer entrar nesse negócio, automaticamente ele já vai ser matriculado nos cursos lá de hidrossemeador, né? Jornada do hidrossemeador e no curso do equipamento dele, né? Uhum. Então, ele não é um curso, não é aberto para qualquer um, mas todo mundo que se cadastrar aí e entrar para o negócio, ele vai ganhar acesso a isso aí. Até empresas, uma construtora, por exemplo, que tem que treinar vários funcionários, né? Às vezes troca o funcionário, tem que fazer a reciclagem, né? Treinar o funcionário novo. Então isso aí, ele tem acesso a isso aí para utilizar. Eu vi no estudo, quando eu estava estudando, que depois que a pessoa que comprou seu equipamento fez o treinamento, você dá uma assessoria comercial, né, de 3 meses. O que está dentro desse pacote? O que é mais crítico para ele que você entende que ele precisa saber dentro dessa oferta do produto que ele vai fazer agora? Não é nem de 3 meses, Luciano. Na verdade, ele vai ter a assessoria full-time do nosso CRV, né, que é a nossa Central de Relacionamento Verditec. Quando ele entra para o negócio, ele vai ter a gente chama do pessoal lá do CRV, que vai ser o ponto focal dele lá. Tudo que ele precisar. Tanto é que é o CRV que tira pedido de equipamento, de produto, quando ele precisar fazer um orçamento, comprar insumo. É a mesma pessoa. E essa pessoa é quem vai dar essa assessoria para ele. Dúvida de obra, que espécie utilizar de grama, toda essa parte de assessoria técnica. É o nosso CRV que vai estar acompanhando ele, para sempre. Uhum. O que a gente tem aqui de sustentabilidade que está na tela aqui, Rodrigo? Aqui a gente está falando de grama líquida. Até se puder voltar uns 2 slides ali. Pode voltar, Lelê, porque eu quero falar também. Pode voltar mais um, pode voltar. Olha isso aí, que bacana esse resultado aí. Esse aqui é o antes e depois. Esse aqui é o antes aqui e depois. Acabou de fazer a aplicação e ali já é a grama já crescida. Com uns 30, 40 dias aí. 40 dias, é assim que funciona. Desse jeito. Tá muito legal, muito legal. No próximo aí, ó, deve ser no Mato Grosso, tu vê uma plantação grande aí, um hangar também. Coisa de 30, 40 dias aí é como que tu tá com a grama formada, né? Aí no próximo slide, o que eu tenho aqui? A gente compara, na verdade, quando a gente fala de grama líquida, a gente fala em sustentabilidade, né? Por quê? Esse dado aqui já diz tudo, ó. Se tu pegar uma carreta e encher ela com grama em placa, tu vai carregar 1000 metros quadrados nessa carreta. Se tu encher ela com material para fazer grama líquida, tu vai caber 50 mil metros quadrados. Tá entendendo a diferença? Material que tu pode estocar aí mais do que 1 ano e utilizando aos poucos. Então é muito mais sustentável, né? Só em parte de transporte tu economiza muito frete. Não, pô, nós estamos falando de 50 vezes, é isso? 50 vezes mais material tu leva num frete. Então, né, questão de produtividade. Aí você foi o prêmio do Kaizen que eu te comentei? Sim, parabéns de novo. Primeiro lugar no prêmio Kaizen 2023.
E na sequência aí eu acho que a gente vai ter algumas fotos de obras de contenção, né? Aí a gente está falando em solução de solo grampeado, verde, né? Nossos parceiros aí da Macaferri, né? Que a gente Sim. até nos conhecemos no evento. No evento da Macaferri. A gente organizamos junto com eles. Então a grama armada nessa solução aí que mistura a vegetação, né, com uma tela de reforço, né? Então é a engenharia e a natureza se unindo forças ali para dar um controle de erosão mais resistente, e o resultado é fantástico, assim. Existe sobra desse mulch, Rodrigo, depois da aplicação? O que se faz com ele? Qual que é o destino que é dado? Ou ele é reciclado também, dá para usar de novo? Não, sobra não. Mistura ali, aplica tudo no terreno ali. Ah, entendi. Não tem resíduo. Não, os materiais que são utilizados aí, quando a gente falou em talude, em vegetação em paredes, né? Obras bem inclinadas, olha esse 90 caso. graus aí. Esse é um cliente do Chile, por exemplo. Fez um muro ali revegetado, né? Vamos lá, o que tem aqui, Lelê? Põe pra gente ver o que é esse ferramentas para engenheiro. Então, Luciano, a gente está num processo, como esses serviços eles foram atualizados, né? A gente tem agora materiais específicos para hidrossemeadura, materiais que tu pode pegar uma composição dessa de serviço e colocar no teu projeto lá, bem especificado. A gente está passando por uma atualização, inclusive nos órgãos aí. O DENIT, por exemplo, está atualizando as composições de custo deles, que eram muito, muito ultrapassadas, 40, 50 anos. Então lá eles não falavam em mulch de fibra de madeira para hidrossemeadura, lá falavam em palha de arroz, capim triturado, umas coisas muito genéricas, não falavam em fixador. Então essa parte de composição, de especificação está sendo atualizado, já está bem avançado, a gente deve ter publicação bem breve aí. E essas ferramentas para engenheiros, a gente oferece esse pacote de informação já, de composição, de instrução técnica para os engenheiros projetistas, como a MMF Projetos lá. Sim. A gente esteve lá falando com o teu pessoal. Hoje está fácil, né? Mais simples de pegar esse material e de colocar num projeto que vai chegar lá no final da linha, quando a construtora pegar esse projeto na mão, está tudo bem definido, o que precisa ser utilizado, como que é aplicado, quantos litros por metro quadrado. Então, tanto a construtora ou a fiscalizadora tem uma informação mais clara e uma maneira mais eficiente de controlar esse serviço e ter vamos dizer, um controle de qualidade, né? De como que tu vai executar isso, né? Não, interessantíssimo. Tem mais, Letícia? Termos de referência, instruções técnicas para execução, o que mais? Vamos ver o que mais. Entrando em contato, eu digo aqui, ó, se não especificar direito a hidrossemeadura no projeto, né, para os projetistas, corre o risco da sua obra você receber isso aqui, ó. Pessoal, né, em trabalho em altura, produtos aí não específicos para hidrossemeadura sendo utilizados. Então essa aqui é uma vantagem. Por quê, né? Por que especificar bem a hidrossemeadura? Para quem está assistindo a gente aqui que não tem ideia do que a gente está falando do ponto de vista de engenharia, quando a gente vê as pessoas no talude lá, o que eles estão fazendo ali é um plantio de uma maneira mais convencional. Posso usar esse nome? De uma maneira mais convencional, sem utilizar a tecnologia que a Verditec está proporcionando aí para os diversos casos, como foi o que o Rodrigo trouxe aqui para nós, né? De um acidente, de uma pessoa que estava em altura, e você tem aí uma maior segurança. O Rodrigo já tinha falado aqui também um pouquinho, né, de material que não é material próprio para o plantio, bagaço de cano, resíduo de papel, né, que se utilizava antigamente. Utiliza ainda? Era o que se tinha disponível. Ainda tem? Tem o pessoal que está agarrado na forma antiga de trabalhar ainda, que é um pouco mais lento aí para se atualizar, né? Mas Rodrigo, se utiliza ainda. Pensando em inovação, pensando em novidade, inteligência artificial, sensores, você tem utilizado alguma coisa disso? Existe algum plano de utilizar isso para poder ver você tem muito esse feeling, né, do tempo que demora para você ter o resultado do plantio e tal, mas está utilizando a tecnologia para isso ou não ainda? Para isso ainda não, mas a inteligência artificial a gente está vendo para fazer, talvez a gente está finalizando assim uma enciclopédia de perguntas e respostas para ter uma eficiência maior em responder clientes dúvidas técnicas mais rapidamente. Isso aí já está em desenvolvimento aí.
Uhum, uhum. Eu queria. Você já me contou essa história, mas eu vou pedir para você falar de novo aqui de algum caso de um cliente que comprou sua maquininha lá, que saiu do zero e hoje o cara tá aí bombando, cheio de negócio, tá arrepiando. Acho que você tem alguns casos para contar, né? Temos alguns clientes que estão indo já para segundo equipamento, para o terceiro equipamento. A gente tem vários cases aí. Tem a galera que, assim, qualquer negócio hoje no Brasil, não dá para perguntar assim, Rodrigo, todo mundo que entra na semeadura se dá bem, é um negócio 100% garantido? Boa. Porra, não tem negócio garantido, né? Cara, no Brasil é realmente difícil e o perfil do pessoal às vezes é difícil também cada um tem seu perfil, né? Tem o cara que é mais vendedor, tem o cara que é mais marqueteiro, mais rápido, vai lá, faz a coisa acontecer. Tem gente que é um pouco mais lento, né? Mas é um baita negócio, a gente tem vários clientes aí, se for nas nossas redes sociais lá, já vai conseguir ver e acompanhar, né? O testemunho direto é achar quem que são os nossos parceiros e acompanhar eles nas redes sociais. O pessoal que está se dando melhor assim, eles estão sempre lá postando no Instagram, tem já as páginas deles, então dá para ir direto na fonte, assim, para ver o desenrolar, como que estão se desenvolvendo. Tem um ponto desse negócio, Rodrigo, que eu acho que é importante falar aqui, né, e que vem de encontro com o que você está dizendo. Quer dizer, eu como empresário, eu tenho a minha parcela de responsabilidade para fazer o negócio dar certo. Mas você também, quando eu digo você, eu estou falando na Verditec, também faz a indicação de negócios, no meu caso que estou lá inscrito, que estou dentro da sua página. Com certeza. A gente ajuda, né? Mas eu nunca falei para um aplicador meu, não, fica tranquilo que eu vou te mandar as obras, tu vai viver do que eu tô te mandando. É uma ajuda, né? Então, algumas regiões, assim, a demanda é maior, então acaba indo um volume maior, algumas regiões talvez é menos. Né, a gente sempre fala pro cliente entender isso como uma ajuda, não que não vai precisar ir vender, desenvolver sua página de internet, desenvolver sua estratégia comercial, né? A gente dá algumas dicas, algumas ideias ali de para que lado seguir, o que fazer, né? Até contrato, algumas dicas de contrato, quando tu vai fechar um contrato com o cliente, algumas cláusulas, como que tem que ser. Então, essa parte aí vai tá tudo no curso ali do semeador, né? Mas é assim, tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. Ô Letícia, eu queria te pedir para voltar esse vídeo do começo. Eu vi ali, eu já conversei com o Rodrigo numa outra oportunidade, que tem uma expansão para o continente africano também. Semana que vem eu estou indo novamente para o continente africano. E fala para nós, Rodrigo, dessa como é que é aqui. A gente tem aqui, né, essa ideia que você trouxe, né, de trabalhar no sul global. Volta, Lele, de novo, mais uma vez, para o Rodrigo poder falar. Fica à vontade, Rodrigo. Então, a nossa experiência com a África, a gente acabou enviando um equipamento para uma obra em Gana, a obra do aeroporto de Kumasi, uma empresa até brasileira que estava executando a obra lá, e a demanda por grama era bem grande. Essas obras de aeroporto, de ferrovia, dão uma quantidade muito grande assim, de grama, né? E na África, assim, essa parte de oferta de grama em placa, por exemplo, não tem. Lá eles usam muito em mudas, né? É um trabalho muito assim, manual, né? Artesanal, né? Bem artesanal. E quando tu chega com uma demanda muito grande, essa forma artesanal às vezes não é compatível, né? Então, a gente acabou enviando para lá um container com um equipamento de 2.000 litros e alguns containers de insumos aí. E o pessoal acabou, né? Tá desenvolvendo? Já executaram. Isso faz uns 2 anos já. África do Sul. África do Sul a gente enviou um equipamento para um parceiro lá também executar. É uma empresa já que já até estava no ramo já e acabou, né, ampliando a capacidade dele, né? Muito bom, muito bem. Eu quero falar novamente aqui com você sobre o crescimento do podcast Empreendedores da Liga. Sim, nós também estamos no canal fechado, uma parceria importante do podcast Empreendedores da Liga com a LMC, onde nós estamos na Vivo TV e na Claro TV. Nós estamos na Vivo TV no canal 612 e na Claro TV no canal 548. Você pode assistir todas as segundas-feiras. Antes um pouquinho do podcast entrar no ar aqui, você vai assistir o nosso podcast lá às 19h30 na Vivo TV e na Claro TV. Um abraço a todo mundo da LMC. Ô Rodrigo, nós já estamos aqui já com mais de 1 hora do podcast. A grama líquida está evoluindo. O que tem de novidade? O que vocês pretendem assim lançar aí nos próximos anos? Tem bastante coisa para surgir aí, né? Eu já dei um spoiler aqui das sementes nativas. Sim, importantíssimo. Uma coisa bem grande, significativa para o mercado aí.
a gente não para de estar buscando novidades, tá, Luciano? Nessa parte de grama, em tipos de grama, né? A gente está sempre buscando, testando algumas coisas aí. Demora um pouquinho, porque a parte de importação de semente é uma coisa bem burocrática no Brasil, tá? Não é só no Brasil, no mundo inteiro, mas a gente está trazendo algumas novidades. A gente já tem, por exemplo, esse ano a gente já tem grama, por exemplo, para o frio. Se tu mora numa região aí que dá geada, ou a temperatura é 0 graus, hoje já existe uma grama que tu pode plantar lá, ela vai germinar nessa condição aí. Vamos dizer, em um mês tu vai ter gramado mesmo no frio. Então, a gente está buscando essas atualizações aí, de ter mais oferta de diversidade, né? Mas hoje a gente já tem umas 4, 5 espécies de gramado possíveis para ser utilizado em grama líquida. E novidades com a fábrica nova, como a gente estava falando ali, a gente vai ter possibilidade de trazer algumas inovações, então alguns produtos diferentes aí, bastante coisa aí para o ano que vem, tá? Bastante coisa mesmo. Ô, Rodrigo, agora me surgiu uma dúvida aqui. Por exemplo, o cara que tem um caminhão-pipa lá, que está assistindo a gente aqui, ele pensou, será que dá para eu acoplar no meu caminhão um equipamento desse? Será que dá para eu utilizar? Acoplar dá. Muita gente acha que, putz, eu tenho um caminhão-pipa, eu posso fazer hidrossemeadura com ele? Com o equipamento de caminhão-pipa, não. Isso não. Porque como tu viu ali dentro do tanque tem um misturador, umas pás ali, a própria bomba que bombeia a água é diferente da bomba que bombeia a hidrossemeadura, né? Mas se tu tem, por exemplo, um VTEC 2000, que é esse reboque de 2.000 litros, e tu tem uma obra muito grande, tem clientes nossos que já fizeram isso. Tu puxa ele, reboca ele atrás do caminhão-pipa. Então, vamos dizer, tu tem 20.000 litros de caminhão-pipa, tu consegue fazer 10 tanques de hidrossemeadura ali, 10 cargas, né? Termina uma, já bombeia a água para dentro, mistura e aplica. Então, tu tem uma produtividade grande do dia, assim. Praticamente tu não precisa sair, movimentar e ter que encher o tanque em algum lugar e voltar. Então, acoplar para trabalhar junto, sim. E mesmo os equipamentos grandes, né? 8.000, 12.000 litros, quando tu tem um suporte de um caminhão-pipa, numa obra grande, tu ganha todo esse tempo de ter que sair para reabastecer. Quando tu tem o caminhão do lado, enquanto tu tá semeando ali, gastando a carga, o outro vai reabastecer. Então tu ganha esse tempo. Sim, a água já está ali. A água já está ali, acabou, já mistura, prepara, aplica. E assim, a gente sempre pensa lá nos padrões de projeto que a gente faz, né? E eu imagino que com vocês não é diferente. Eu imagino que você imagina o hidroplantio sendo padrão das obras aí, DENIT, os DRs, Brasil afora. Em quanto tempo você imagina qual que é a expectativa, qual que é o sonho das obras de infraestrutura federal no Brasil ter o hidroplantio como o padrão das obras nacionais? Olha, Luciano, não vai demorar muito não, tá? Porque, né, como eu te falei, a gente já está atualizando ali essa questão de especificações e o pessoal já viu que a maneira antiga ela tem muita dificuldade, né? Até a gente entrou com esse nome de hidroplantio para tentar... Lá atrás, quando a gente entrou nesse ramo, a gente notou que tinha um preconceito muito grande. Até isso que nos motivou a ir buscar essas melhorias no processo aí. Quando tu utiliza esses materiais aí que não são feitos para semeadura, né, o papel, o bagaço de cano, tu na verdade está colocando uma outra, vamos falar de engenharia aqui, uma outra variável na equação aí. Porque na hidrossemeadura existem algumas variáveis que a gente não controla, que é o quê? Vai chover, não vai chover, o solo tem essas variáveis ali que a gente não controla também. A hora que tu entra com um produto, por exemplo, um papel reciclado, que é uma variável, porque às vezes tu compra ele é jornal, às vezes tu compra ele é mais papelão ou uma revista, tu tem uma variável no teu insumo que tu está colocando no tanque para tu semear. Por que o do papel? De onde surgiu isso? Por que colocar o papel dentro dessa operação? Os americanos vieram com isso aí porque eles não sabiam o que fazer com tanto jornal, cara. Essa é que é a real. Porque eu fico imaginando aqui, não tem nada o que ele agrega o papel? Você tá ele dando vai só conseguir fim, né? colar na parede, né? Se tu pegar um papel molhado aqui e jogar na parede, ele vai colar, né? Então ele tem essa questão aí, mas ele não absorve muito bem a água, ele cria esse efeito de papel machê que fica duro. Ele funciona. Nos Estados Unidos existem alguns mouches de papel hoje, lógico, não igual no Brasil, papel tratado, específico para isso. Só que o pessoal sempre usa com irrigação, nunca sem, porque ele não é tão bom. Então, o que eu estava falando,
quando tu usa um produto que tu não tem qualidade, tu não sabe mais ou menos o que tu está colocando no tanque, tu está colocando mais uma variável. Então é difícil dar certo, né? Sim. É tudo para dar errado, na verdade, né? Então o que a gente traz aqui para o mercado é essa padronização. Então os órgãos, né, de controles, autarquias, aí, na obra pública, por exemplo, quer ter sucesso, quer, né, respeito ao dinheiro do pagador de imposto, ter um serviço que vai ser feito e vai funcionar, né? Sem dúvida. Não vai ter refazer, ou vai ficar um serviço ruim que vai ser prejudicial ao meio ambiente, vai começar a dar erosão, manutenção, e aí vai, né? Então, acho que rapidamente a gente já vai ter isso aí sendo uma realidade, tá? O Tudo de Sampa, aqui o Samuel, ele mandou aqui uma pergunta. Ele mandou: funciona também para o agro a tecnologia? Funciona onde no agro? Tratamento de erosão. Não vou dizer que a técnica do hidroplantio é viável para fazer grandes campos, plantar campos de soja, não, porque o agro no Brasil já é top demais, eles são anos-luz na frente, né? Então eles já chegaram no que é a eficiência que eles precisam, né? Porque a hora que tu coloca produto e água na equação aqui, tu cria um volume muito grande. Então, para o agro, assim, na escala de plantio que eles utilizam, eles já têm as melhores soluções ali, né? Para as empresas aí que estão assistindo a gente e tem aí preocupação com ESG, né? O que você pode falar em relação ao atingimento de metas de ESG utilizando a tecnologia que você está disponibilizando? Até como eu mostrei ali naquela comparativo com grama e placa, né? A questão da sustentabilidade está muito no DNA aqui do hidroplantio, né? No DNA de quem trabalha com isso. Temos uma possibilidade de estar desenvolvendo novos negócios, né? Então o impacto social é muito grande aqui, né? Se for pensar esses dias a gente estava fazendo esse exercício para tentar quantificar, né? Cara, quantos empregos a Verditec já gerou hoje, né? Indiretamente, não sei se é possível medir, imagina aí 600 equipamentos na rua, né? No mínimo, dois aplicadores por equipamento, né? Mas aí tu começa a pensar na empresa, em quanto que essa empresa, trabalhando com semeadura, quanto que ele está gerando de emprego também, né? Gerando demanda por semente, por fertilizantes, e extrapola, assim, é difícil de estimar aí o impacto social, né? Muitas pessoas é primeiro negócio, assim, né? Como eu te falei, né? Estão empreendendo nisso, né? Então o impacto ambiental, o impacto social é muito grande, assim. Rodrigo, eu quero me apegar aí no que você disse agora. Para quem está assistindo a gente lá e está pensando num primeiro negócio, que conselho que você dá para essa pessoa que está aí olhando e pensando: eu tenho uma grana aqui, eu quero partir para esse negócio, eu quero fazer um primeiro negócio, o que ele precisa saber que a gente não falou aqui ainda? Eu vou dizer assim, você gosta de trabalhar com o meio ambiente, né? Essa parte de sustentabilidade, tu acredita que isso aí é o futuro? Tu vê assim um crescimento, uma preocupação maior pelo meio ambiente? Cada dia é mais, né? A gente vê isso, né? Então, modelo de negócio que vai envolver pouca mão de obra, né? Como eu falei, a gente tem lá um aplicador até de Blumenau, um abraço pro Dionísio lá da Blue Verde e do Semeadura, a empresa de um homem só. Não quero funcionário, eu quero trabalhar sozinho. Dá. Ele tem uns vídeos engraçados, se entrar na rede social dele lá, ele bota para filmar aqui, começa a trabalhar. É só ele lá, liga a máquina, aplica, planta. Qual que é o equipamento que ele tem? Ele tem um VTEC 500. Então, cada dia a mão de obra é uma dor, é um gargalo para muito empreendedor, né? Que depender de muita mão de obra. Então aqui, né, trabalhar com a sua empresa de grama líquida de hidroplantio, tu vai demandar pouca mão de obra. Talvez se tu quiser trabalhar tu mesmo, até sozinho, né, com o teu filho, com a tua esposa, tem essa possibilidade. Toda a parte de treinamento, toda a parte de fomento, assim, técnico a gente vai dar. Então é um baita modelo de negócio. Tendo a demanda, sendo uma área que vai ter uma demanda grande por esse tipo de serviço, o payback é muito rápido, né? Como eu te falei ali, o VTEC 500 com 15 mil metros de grama, aí dependendo da região que tu já pagou o investimento, tu já está lucrando. Muita gente até confunde, a Verditec é uma franquia, né? Porque a gente entrega toda né, esse suporte, todo esse ecossistema que é necessário, mas não somos uma franquia.
A gente fala que a gente é melhor do que uma franquia, porque o lucro é todo do nosso cliente, aí, do aplicador, né? Do empreendedor. Quem está isso aí. empreendendo comprou o equipamento é dele, você vai fazer a indicação dele nas possibilidades dentro da região que ele está, e você não ganha nada em cima do que ele faturar. O que ele faturou é dele. O lucro é todo dele. Então é melhor do que uma franquia. Você já pensou em franquia? Vocês já pensaram em franquia, não? Pensamos, mas optamos por manter o modelo atual aí. Quem tá olhando a gente pensou assim, dá para fazer um test drive igual carro? Dá para... Tem que visitar vocês lá e ver... Vai visitar, visita lá a fábrica, tem como fazer um tour lá, o Veritech Experience tá, né, foi desenhado para isso. Visitar a fábrica, conhecer os equipamentos, conhecer a empresa, aplicar lá, operar a máquina, né? Muito bem! Estamos aqui com exatamente 253 pessoas até agora. Para você que está assistindo a gente aqui e ainda não segue o podcast Empreendedores da Liga, por favor, se inscreva no nosso canal, nos siga nas redes sociais. Rodrigo, você não falou aqui para quem quer achar a Verditec nas redes sociais aí, como é que é? @Verditec Brasil. E o Rodrigo, para quem quer achar o Rodrigo lá? @Zaleski.Rodrigo. Muito bem, muito bom. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Não temos mais perguntas. Eu quero deixar aqui também falado para você sobre o nosso próximo episódio. Eu vou pedir para ali colocar na tela ali, né, que é o próximo episódio nosso do dia 14. E aí vai estar com a gente aqui a Vanessa Godoy. A Vanessa Godoy também tem um modelo de negócio que é algo que surpreendente. Eu não conhecia, ela trabalha com uma parte lúdica. A Vanessa tem uma escola que é um negócio parecido com Disney e tal, e a gente teve esse episódio, vai ser um episódio que vai estar gravado, né? Normalmente a gente está às segundas aqui às 20 horas, mas como eu vou estar na África, a gente já deixou esse episódio gravado. E aí, Rodrigo, é uma história assim, cara, que é surreal. Ela, para fazer o investimento, ela colocou todas as economias dela, fez um plano de negócio, e aí quando ela foi ver o que ela precisava de 100 mil, ela tinha 10. Não, 14. Ela tinha 14. Investiu, colocou e tá aí já há 2 anos faturando milhões. Então eu quero convidar você, coloca na tela para nós aqui, Lelê, a arte do nosso próximo episódio. Vai estar comigo aqui falando na próxima segunda-feira, dia 14, a Vanessa Godoy. O nosso tema é como fornecer a melhor experiência para o seu cliente final. E é sem dúvida nenhuma, assim, você vai trabalhar o lúdico aí, é uma escola também. Eu te convido a estar com a gente aqui. Falando do próximo convidado, eu quero deixar aqui também, né, Lê, o e-mail do podcast Empreendedores da Liga para quem quer falar com a gente, empreendedoresdaliga@gmail.com. Eu sei que eu estou devendo aqui as pessoas que fizeram a inscrição, nós já escolhemos 2 participantes ainda, a gente ainda não conseguiu encaixar a data, mas em breve vamos falar sobre isso. 1h20 de podcast, Rodrigo, o que a gente não falou aqui que eu devia ter falado, o que a gente não mostrou aqui que eu devia ter mostrado? Eu achei interessante essa história da próxima convidada aí, mas empreender é isso aí, né, Luciano? Às vezes tu não vai ter tudo na hora, mas se tu tem uma vontade, né? Onde tem vontade tem um caminho. Eu adoro essa frase. E as coisas acontecem, cara. Né? Tu tem que batalhar, é suado. A gente nesses 16 anos de história aí, 10 anos como aplicadores e 6 anos agora, 5 anos como Verditec, a gente passou por altos e baixos também, dificuldades, coisas que tem que estar focado mesmo e querendo fazer a coisa acontecer. Tem que ter um pouco de sorte também, né? Tem que ter. Mas a hora que decide empreender, é isso aí, é um desafio. A gente lá na empresa, a gente não usa a palavra problema. A gente usa a palavra desafio. Desafio. Que quando tu muda essa perspectiva aí, até a forma de tu abordar o problema, ela muda, né? Qual que é o tamanho da Verditec hoje no contingente de pessoas? A gente já está com 100 e poucos funcionários. É bastante gente, hein? Bastante gente. É o dobro da gente lá. Sabe que o crescimento, assim, dentro dos desafios que nós passamos na MMF nesses 11 anos aí, eu acho que o que mais me preocupa hoje, sem sombra de dúvidas, é não ter trabalho para aquela galera que eu tenho lá. Esse é um desafio, né? Esse é um desafio que é muito... que me move, assim, sabe? As pessoas pensam que talvez você tenha um negócio, o que mais move é o dinheiro. Não, o que mais me move lá é deixar aquela galera trabalhando, é ter aquele time lá ocupado,
né? Óbvio que é um negócio e isso vai trazer resultado, mas às vezes a gente conversa um pouco, né? Se você reduz talvez o tamanho, talvez você pudesse ter até uma margem melhor, mas é importante ter aquele time, a gente tem tanto orgulho, tanta gente que a gente forma lá. E a mão de obra, como é que tá a questão da mão de obra para vocês? Vocês devem ser como a gente, assim, também uma empresa escola, né? Ensina todo mundo. É difícil, cara. Montar equipe é uma dificuldade. Uma empresa que cresce muito rápido como a gente, tu tem essas dificuldades até de cultura da empresa, né? Hoje a gente dizer que a gente já está mais estruturado, em questão assim de ter os nossos gerentes, né? Ter todos os setores ali já desenhados, mas é um desafio, não tenha dúvida. Essa parte de montar a equipe, né? De construir os times, né? É um trabalho que é penoso, assim, né? Mas é o desafio, né? É o desafio, não podemos fugir. Luciano, pede pro Rodrigo mandar um beijo pro time Verditec. Pensou Verditec. Aí, ó, eu ia falar do time Verditec, a gente tem o nosso perfil, que é time Verditec, bem mais voltado pra nossa equipe lá. Uhum. Então, tem o perfil da empresa, mas tem o perfil do time Verditec, que é mais pros funcionários, pro nosso time ali, né? Abraço, galera. Aqui que você fala com eles aqui, que o povo tá pedindo. Aí, galera. Rodrigo. Pensou Verditec é o nosso lema, né, Luciano? Depois a gente vai bater mais essa frase aí. Rodrigo, a audiência é altíssima aqui, estamos com quase 300 pessoas ao vivo, segunda-feira, 9h30 da noite. Eu quero te agradecer aqui, porque você veio de longe e foi um prazer, sem dúvida nenhuma. Deu para ver aqui o pessoal que está com a gente aqui, 304 pessoas agora, falando, perguntando e, foi um prazer, cara. Eu acho que é a primeira vez, mas nós vamos estar aqui, vamos falar de novo, né? E se você aceitar... Só convidar que eu venho. Podemos trazer seu sócio também, hein? É uma pena, ele não pôde vir dessa vez, mas ia ser bem bacana, assim. Rafael tá comigo desde o começo, aí é o nosso CEO, né? É quem gerencia lá, quem organiza essas equipes aí, né? É uma baita pessoa aí pra gente estar, quem sabe, no próximo programa aí. Rodrigo, muito obrigado. Considerações finais. Quiser mandar mais algum recado para nossa audiência aí, por favor. Só agradecer, Luciano. Prazer enorme estar aqui contigo, né? A gente se conheceu há pouco tempo, né? Mas já senti uma sinergia muito boa, assim, né? Pra pessoa, esse teu sorriso aí é um cartão de visita. O cara é sensacional. Eu falei brincando, parece que o Jair Rodrigues, que é a cara do Jair Rodrigues, cara. Eu já vi falar, várias pessoas falam isso. Pois é. E o cara que eu admiro bastante também. E obrigado demais, assim. Dizer que a Verditec está aí, para quem está nos assistindo, que pensa em investir, que é um negócio que já está meio que organizado, que tem, né? Como eu falei, a gente está... apesar de não ser uma franquia, está muito organizado para você que quer empreender. A gente mostra, né, toda essa experiência que a gente adquiriu aí nesses 10 anos de trabalho. A gente tenta passar isso para esses novos empreendedores que vão estar desenvolvendo o trabalho aí com hidroplantio, com grama líquida. Então não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Lá tu vai ficar também conhecendo aí alguns dos nossos clientes, né, para dar uma pesquisada mais a fundo, né? Não precisa acreditar em tudo que eu falo, mas vai acreditar no que os nossos clientes estão falando e para tomar coragem aí para desenvolver. Mas não tenha dúvida que é um excelente negócio para a sua empresa, né? Que queira incluir esses serviços, né? Como dentro de casa, né? Para estar executando ou, né, empreender com hidrossemeadura. Não tenha dúvida, a Verditec tem tudo que você precisa aí para desenvolver o seu negócio e vai ser um prazer aí tê-los aí visitando. Se quiser visitar a nossa estrutura em Santa Catarina também, estão todos convidados. E eu estou te esperando lá também, Luciano. Não, com certeza eu vou. Eu acho que é uma área muito interessante. Eu não sei se ficou muito explícito aqui, mas muitos desses novos empreendedores são pessoas bem simples e que estão mudando a história das suas famílias aí, desenvolvendo um negócio, faturando, gerando emprego. Então, para você que está assistindo a gente aí, que se interessou, entra no site da Verditec, vai lá dar uma olhadinha, dá uma olhada também nesses empreendedores que a Verditec faz questão de poder impulsioná-los, de poder mostrá-los, porque o sucesso deles, como o Rodrigo disse aqui, é o sucesso da Verditec. E eu tô aqui todas as segundas-feiras, eu te espero na próxima segunda, às 14 horas. A gente vai falar aqui com a Vanessa Godoy. Que você tenha uma ótima semana. Até segunda-feira. Obrigado por mais um podcast aqui, com audiência altíssima aqui. 300 pessoas até o final. Um abraço, tchau.